Depois de alguns dias de chuva, o sol reaparece e a gente voltou para as ruas para mostrar para vocês mais um ponto turístico aqui de Blumenau. Hoje a gente está aqui na prainha, aos fundos o nosso rio Itajaí-Açu, aqui na frente o Moinho do Vale com o restaurante anexo e o Vapor Blumenau, que já navegou aqui pelo nosso rio Itajaí-Açu. E sabe o que veio junto com esse sol gostoso? Um friozinho. E o friozinho lembra o quê? Sopa! Isso mesmo! Quem vai fazer duas preparações hoje pra gente é a nutricionista Cláudia Venturi. A gente vai conversar também sobre um assunto muito sério. A gente quase não cuida dos nossos olhos e a gente está fazendo uma série de reportagem sobre os cuidados com a nossa visão. E o assunto hoje é sobre a catarata. E hoje tem também o quadro Arquitetando com a Cláudia Luckmann. E o assunto é sobre iluminação. A iluminação faz toda a diferença aí, seja no seu ambiente de casa ou de trabalho. Hoje então tem saúde, culinária e arquitetura. Fica ligadinho, fica comigo. Vamos aproveitar esse friozinho gostoso e aprender duas preparações de creminhos bem diferentes para você comer sem culpa. Fala pra gente aí, Cláudia, quais são esses cremes? Eu estou bem curiosa. Olá pessoal, sou a Cláudia Venturi, nutricionista. Talvez vocês já me viram por aqui antes. Hoje a gente vai preparar dois cremes, duas sopas cremes bastante saudáveis e super fáceis. Um dos objetivos em a gente preparar esses cremes é percebendo a dificuldade que muitas pessoas têm em preparar opções mais saudáveis para o inverno, sem adição de manteiga, creme de leite, leite e derivados. Então a gente vai fazer dois cremes bastante saudáveis, bem clean, e vocês com certeza vão gostar. Nossa primeira receita vai ser um creme de palmito. Então, para essa receita, a gente vai precisar de aproximadamente 400 gramas de palmito fresco. Pode ser substituído pelo palmito em conserva, porém, como o objetivo aqui é que a receita seja o mais natural possível, eu optei pelo palmito fresco. Uma batata inglesa, uma cebola pequena ou meia cebola grande, meio talo de alho poró, salsinha e cebolinha a gosto, páprica defumada, noz moscada, sal, azeite de oliva e a gente vai finalizar com um pouquinho de semente de abóbora tostada. Então a gente vai começar o preparo do nosso creme de palmito. É extremamente simples. A gente vai refogar a cebola e o alho poró junto com o azeite de oliva. Depois a gente acrescenta a batata, o palmito, cobre com água e deixa cozinhar até o palmito amolecer. O nosso segundo creme vai ser a base de grão de bico. Então, para essa receita, nós vamos precisar de aproximadamente 500 gramas de grão de bico. E aqui uma dica bastante importante é sempre deixar o grão de molho de um dia para o outro, para melhorar os fatores antinutricionais que ele tem, melhorar a digestão e até acelerar o processo de cozimento. Uma cebola, 2 tomates, meia cenoura, salsinha e cebolinha a gosto, azeite de oliva, páprica e açafrão. O passo a passo dessa receita é bastante simples. A gente vai primeiro refogar a cebola no azeite de oliva, em seguida a gente coloca a cenoura, o tomate, até dar uma leve refogada. Colocamos o grão de bico e preenchemos de água até cobrir o grão de bico e a gente vai deixar cozinhar na panela de pressão em torno de 20 a 30 minutos, para depois fazer a segunda etapa da receita. Aqui a gente já tem o nosso grão de bico cozido, que fica nessa consistência assim. E agora a gente vai separar 2 a 3 conchas do grão e o restante a gente vai processar até virar um creme.
nós temos os nossos 2 cremes finalizados, creme de palmito, creme de grão de bico. 2 receitas super simples, muito saborosas e saudáveis. Espero que vocês gostem. Quais são os fatores que provocam o aparecimento da catarata? Hoje você vai ficar sabendo com o Dr. Hermógenes, do Hospital de Olhos de Blumenau. Nós estamos fazendo uma série de reportagens sobre os cuidados com a nossa visão. Nós já falamos aqui no Hospital de Olhos de Blumenau sobre vários assuntos. Glaucoma, cuidado com a visão das crianças, sobre transplante de córnea, e hoje nós vamos falar sobre a catarata. Eu já estou aqui com o Dr. Hermógenes Renusa. É isso, doutor? Eu gostaria antes que o doutor se apresentasse então para os nossos telespectadores. Eu sou muito curiosa, gosto de conversar com as pessoas e saber, porque tem muita gente que vem de fora para o Blumenau, e eu vejo aqui que o doutor também veio de outra localidade, né? Eu sou do Paraná, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, tá? Membro do Hospital de Olhos de Blumenau, estou aqui na cidade há mais de 10 anos e gosto muito de Santa Catarina, por isso que eu vim para cá. Ah, que bom! Blumenau sempre recebe bem as pessoas que vêm de fora, né? A gente gosta de receber bem. Eu acho que é uma característica do blumenauense. Doutor, eu queria esclarecer algumas dúvidas hoje com o doutor a respeito da catarata. O que seria? Catarata é uma opacificação do cristalino. Todos nós temos uma lente dentro do olho que se chama cristalino. Uma lente, para entenderem melhor, é como se fosse uma clara de ovo, uma água, por isso que é cristalino, tá? Quando você é jovem, esse cristalino é transparente, como se fosse essa clara de ovo. Com o tempo, com a idade, ela vai opacificando, e isso é a catarata. Quando ela vai opacificando com a idade, vai aparecendo distorções visuais, ou até mesmo a cegueira em graus mais avançados. Doutor, quais são os fatores que provocam, então, o surgimento da catarata? O principal fator da catarata é a idade. É o que eu falo dos pacientes, todo mundo vai ter catarata. Mesmo? Catarata é igual cabelo branco, igual ruga. Se você envelhecer, você vai ter. Uhum. Se pegar toda a população mundial com mais de 70 anos de idade, a maioria tem catarata já. Diferente de um diabetes, uma hipertensão, de um glaucoma. Uns vão ter, outros não vão ter. Catarata vai ter. Se você viver, vai ter. Elas se classificam de que forma? Tem a catarata congênita, tem às vezes crianças que nascem já com catarata, tá? Existe a catarata secundária, que ela pode ser secundária a trauma, às vezes o paciente levou uma bolada, um acidente de carro, alguma coisa que bateu o olho, ele vai ter uma catarata mais cedo, tá? Às vezes um uso de corticoide, tá? Muito doenças reumatológicas, às vezes paciente que tem uma rinite alérgica crônica, que usa muito spray nasal à base de corticoide, vai ter catarata mais cedo. Alguns problemas oculares, como uveites, que são as inflamações que dá no olho, ou alguma cirurgia intraocular prévia, como uma cirurgia de glaucoma, como um descolamento de retina, também vai ter uma catarata um pouco mais cedo. Essas são as causas secundárias. E a principal causa é a senil, que é 85% dos casos. O doutor então classificou em 3 tipos de cataratas, né? Eu queria que o doutor falasse um pouquinho mais sobre a congênita. Bom, a catarata congênita, existem crianças, às vezes que por alguma doença que a mãe pode pegar na época neonatal, a rubéola, às vezes toxoplasmose, ela pode nascer com catarata. Já tá? nasce com... Já nasce com catarata. Então, por isso que o primeiro exame é feito já quando nasce, o pediatra mesmo faz o primeiro teste do olhinho. Tá? E algumas maternidades, às vezes, até o oftalmologista mesmo. Tá? Se ele não tiver o reflexo vermelho, tiver um reflexo branco, é um sinal de alerta. Tem que caminhar para o oftalmologista para ver. Se tiver catarata, tem que consultar e tem que ser feita a cirurgia. A segunda, então, seria senil, é esse o nome? Isso, senil. A partir dos 40 anos de idade, já começa
a presbiopia, que é a dificuldade para perto, que é a vista cansada, o paciente começa a ter que afastar para enxergar. Por que acontece isso? Porque o nosso cristalino, que a gente tem dentro do olho, ele vai perdendo a mobilidade. Quando a gente é jovem, ele tem uma mobilidade como se fosse uma máquina fotográfica. Ele dá o foco tanto para longe quanto para perto. A partir dos 40 anos, ele vai perdendo essa mobilidade. Então, aos 40 anos ele perde, por 50 perde mais ainda, 60 mais ainda. Quando chega aos 60 anos, esse cristalino ele já endureceu. Ele praticamente não tem mais a mobilidade, ele não faz mais o foco. E a partir daí começa a formação da catarata. E essa é a catarata senil. Doutor, e qual seria o tratamento? O tratamento da catarata é cirúrgico, tá? Existe nas fases iniciais da catarata o tratamento, uso de óculos, lente de contato e tal, para melhorar a qualidade visual. Mas a partir do momento que o paciente começa a ter distorções visuais, ele não consegue passar no teste do Detran, começa a atrapalhar o dia a dia do paciente, principalmente para dirigir no turno, distorções visuais que atrapalhem na luz dos carros, assim, tem que ser fazer o tratamento cirúrgico. Doutor, olho vermelho, irritabilidade, olho lacrimejando, as pessoas já ficam preocupadas. Será que é catarata? Não, a catarata tu vai ter distúrbio visual, problema na visão, a qualidade óptica. Um olho vermelho, uma irritação, pode ser um olho seco, às vezes uma conjuntivite alérgica, outros problemas, tá? O paciente às vezes tem dúvida realmente. Tem muita irritação no olho, é a catarata que está incomodando. A catarata não incomoda, o único sintoma da catarata é visual. Vai ter problema na tua qualidade visual. Doutor, explica pra gente como é que é feita essa cirurgia. Vai uma lente dentro do olho, é isso? Sim. A cirurgia da catarata, como é que é feita a cirurgia? A gente retira a catarata. A catarata é uma lente natural que a gente tem dentro do olho. Então é retirado a lente natural, que é o cristalino, que é a catarata, e é colocado uma lente artificial, tá? É uma lente intraocular, tá? Toda cirurgia de catarata tem que colocar uma lente, senão o paciente não vai enxergar, tá? Ele pergunta assim às vezes, eu quero operar a catarata, mas eu não quero botar a lente. Não existe isso. Toda cirurgia é colocada uma lente. Se você não colocar uma lente, vai ter que usar um óculos de 20, 23 graus, que era o que eles usavam antigamente. Fundo de garrafa. Exatamente. Antigamente, há 30 anos atrás, fazia cirurgia de catarata e não se colocava a lente. E o paciente tinha que usar aquele óculos bem grosso. Hoje em dia, com a técnica moderna, não. Com a técnica moderna é colocado um implante intraocular. Aí, normalmente, dependendo da qualidade da lente, não precisa, às vezes, nem mais usar óculos. Existem essas lentes premiums, hoje em dia, que ela corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, até a presbiopia. Tá? O doutor falou até que é uma lente multifocal, é isso? Isso, existe também nessas lentes premiums, existe uma lente multifocal, que ela corrige tanto para longe quanto para perto. Então, deixa o paciente independente dos óculos. O doutor falou aqui pra gente agora que não adianta nós vamos ter catarata, mesmo que seja lá na velhice. Tem como retardar isso, doutor? Existe. Evitar o envelhecimento. Como evitar o envelhecimento? Comer bastante vegetais, folhas verdes, alimentos antioxidantes principalmente. Usar óculos de sol que proteja a radiação UVA e UVB, também que faz aparecer a catarata mais cedo. E evitar o estresse oxidativo, que a gente fala. Se o assunto te chamou a atenção, se você está preocupado com a sua visão ou se quiser simplesmente passar aqui por um exame, venha para cá. Cláudia Luckmann, que volta de Milão, cheia de novidades. Hoje ela vai falar sobre iluminação. Bem-vindos a mais um quadro Arquitetando e hoje eu vou trazer para vocês aquelas novidades que eu prometi no último quadro Arquitetando, falando sobre a Feira do Móvel de Milão, mais especificamente sobre a parte de iluminação. Quais foram os 10 itens de iluminação que eu achei mais interessante lá na feira? Acompanhem com a gente. Observe esse primeiro item que eu separei para vocês. A gente tem ali até mais ângulos dela. Eu achei super interessante. Nada mais é do que uma arandela, ela pode ser usada na lateral de uma cama, por exemplo. Ela tem uma entradinha USB
O contato de liga e desliga na própria peça e olha que bacana, com a inovação de trazer junto uma prateleira, que tem uma super função. Agora essa outra luminária, olha que bacana, ela também faz as vezes dessa prateleirinha, só que ela vem com uma haste metálica que projeta uma cúpulazinha que tem uma textura no vidro. Olha que inovador, então você traz mais funções para um ato simples de iluminar. Gente, e olha que interessante esse espelho. Eu achei muito legal porque assim, é uma ideia super simples, mas que a gente consegue botar muito no nosso dia a dia. Eu vejo essa ideia num lavabo, num banheiro de um quarto de casal, algo mais especial. É uma fitinha de LED que contorna atrás do espelho. Vocês sabem que as fitas de LED hoje são extremamente fininhas, que propicia vários usos. E a sacada foi botar em volta uma moldura entalhada. Observe aqui, tem uma com mais detalhes, menos detalhes. Essa fitinha de LED projeta uma luz sobre essa moldura, o que super deixa ela lindona e traz aquela iluminação indireta para o rosto. Eu adorei essa ideia. Observe agora esse uso mais inusitado de luminárias no teto. O ambiente ele é extremamente neutro, mas observem a cor e como a iluminação foi usada. Então, vários níveis, como se fossem plafons descolados do teto, com vários níveis de luz e intensidade. A cor aqui é que aparece com mais força. Eu achei bem interessante e poderia ser usado, por exemplo, num restaurante. Uma coisa bem interessante que a gente tem visto são os difusores de iluminação, porque a luz, vocês sabem que dá um feixe de luz e às vezes isso fica meio agressivo. Observe nessa luminária que a gente tem um difusor que deixa ela bem suave, bem tranquila. Aqui de novo a questão da prateleirinha ali para dar uma auxiliada. Bem interessante para um quarto. A gente tem falado muito da pegada industrial. Nessa peça a gente vê ela bem forte. Uma peça em preto, com alguns detalhes em dourado, que também está bem forte aqui na feira. E observe que ela vira uma escultura e você mesmo pode direcioná-la usando de uma amplitude maior da peça. Bem interessante. Mais uma vez a gente vê a tecnologia em peças em iluminação. Observe essa arandelinha, ela é toda direcionável, você mesmo coloca a luminária, né, projeta para onde você quer. Ela tem o botãozinho liga e desliga na peça, então super acessível, e também a entradinha USB. Isso a gente está vendo muito, muito forte. Peças com mais perspectivas, com mais funções. Falando em móveis multifunção, olha que interessante, isso é uma luminária? Não, isso é uma mesa com luminária. E eles criaram mais até opções de design para ela. Então você pode usar ela numa lateral de sala, numa lateral, numa composição, né, mais específica, tendo um pontinho ali para você ligar ela, tá perfeito. Olha que interessante, faz uma luz difusa, já tem a função de iluminar, é uma escultura no meio da sua sala e decora. Outra tendência que a gente viu muito forte lá, nada de esconder cabos. O próprio cabo de alimentação hoje faz parte do contexto da peça. Ele pode fazer caminhos nas paredes, você pode fazer tipo como se fosse até esculturas. Ele veio para ficar, uma tendência bem forte, está bem recorrente em todos os estandes da feira. Então eu estou trazendo essa última peça aqui para vocês, olha que bacana, num quarto de casal. Faz às vezes de arandela, faz às vezes de plafon, é uma peça totalmente escultural, com essa pegada industrial que sai totalmente do convencional. Gostaram das dicas? Então isso foi um pouquinho do que eu vi lá em Milão, referente à parte de iluminação que chamou a atenção. Fica ligado que no próximo quadro Arquitetando eu vou trazer para vocês algumas cabeceiras de cama estofadas que chamaram mais a minha atenção. Eu aguardo você! Olha só que delícia, já me deu calor, já tirei a minha encharpe, já tirei meu sapato, já coloquei o pé no chão para repor as energias. Faça você também aí durante a sua semana, venha repor as suas energias com seus filhos, traga a sua família para conhecer esse lugar lindo aqui que é a prainha de Blumenau. Gente, semana que vem eu volto com muito mais atrações feitas com muito carinho, quem sabe de um outro ponto turístico aqui de Blumenau. Um beijo! E até semana que vem. Tchau, tchau!